Pai do Senhor, meu irmão, graças a Deus. Agradeço a meu Deus por tudo quanto Ele tem feito na minha vida. Querido Pai, Todo-Poderoso, vem me ajudar a fazer esta gravação, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Espero, meu querido irmão, minha irmã em Cristo, que esta gravação, esta mensagem, vá vos encontrar felizes, quer na alma, quer no corpo, aguardando o glorioso dia da vinda do Senhor que virá nos buscar. Aleluia! Graças a Deus! O tema de nossa mensagem de hoje é este: o grande mistério da criação. Você vai ver que coisa importante. O grande mistério da criação. Para nossa meditação, nós vamos ler Gênesis, capítulo 1, versículo 3 até o 6, mais ou menos. Escute lá. Trocar de óculos. Estou curado. Aleluia. E disse Deus: haja luz. Preste bem atenção. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, dia 1º. Versículo 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Até o versículo 6. Vou lhe apresentar aqui, você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo, duas questões bíblicas para você resolver. Aleluia! Porque eu mesmo não tenho capacidade para resolver essa questão. Vou apresentar a você, meu irmão, minha irmã, e vocês irão resolver esta questão maravilhosa, questão bíblica, questão das coisas de Deus. É coisa maravilhosa. Eu estou tossindo um pouquinho, mas é assim mesmo. O grande mistério da criação de Deus. Uma coisa, irmão, eu quero falar. Se você está vindo pela primeira vez no meu canal, eu sou o pastor Maximiano Sampaio, seu irmão, amigo e servo, porque pastor, Deus não colocou pastor na igreja como senhor da igreja, não. Como muitos aí têm se titulado, se colocado como senhor da igreja. Deus colocou o pastor na igreja como servo dela, para servi-la. Eu sou um desses, graças a Deus. O grande mistério da criação. Então, sou o pastor Maximiano Sampaio, seu irmão, meu amigo e servo. Estou doando um livro da minha autoria, intitulado Do Princípio ao Fim da Criação. Eu estou me referindo a você que está chegando agora, não é aos seguidores que já são conhecedores e já baixaram esse livro e tem ele. Você é um livro intitulado Do Princípio ao Fim da Criação, 16 capítulos, 300 páginas. É um livro digital, está na internet. Faço menção desde a vida perfeita de Lúcifer, na eternidade,
e prossigo até a transformação de um novo céu e de uma nova terra. É coisa maravilhosa. Mais de 1000 pessoas já baixaram o livro e estão satisfeitos com a sua leitura, e você também vai gostar. Se interessar, só é clicar no link que está na descrição deste vídeo e você terá no seu celular ou no seu computador. Glória a Jesus. E aproveitando o ensejo, lhe peço oração para Deus me ajudar. Se Jesus não voltar este ano, 2024, eu lançar mais 2 livros, viu? 2 livros pela internet. Tudo doado, tudo doado. Estão em elaboração, estão processando. Estão em processamento. Em nome de Jesus. O grande mistério da criação de Deus. Você vai ver. Você vai resolver esse problema. Aleluia. Glória a Jesus. Primeiro, antes de nós entrarmos no corpo da mensagem, eu quero fazer ciente a você que não vou deixar por menos, que o arrebatamento da igreja está a acontecer a qualquer momento. O tempo findou. Não é tempo de crente que quer morar no céu se descuidar e ficar pegados com as coisas materiais desta vida para não ficar no arrebatamento. O tempo está terminado, não tem mais nada não. Viu? O futuro da igreja é o arrebatamento dela. Na terra aqui mais nenhum. Fique certo disso e creia nessa realidade. Se você não crê, vai ficar no arrebatamento. Porque não crendo, não cuide de se preparar. Não se preparando, não fica. Só se prepara quem espera viajar. Quem está esperando viajar é que está preparado para a viagem. Não indo viajar, não estão aguardando a viagem, não estão esperando viajar, também não se preparam. Isso é normal. A vida é assim. Quer na vida material, na vida espiritual não é diferente. Glória a Jesus. A igreja está saindo. Qualquer momento. Enquanto a igreja estiver na terra, nós estamos anunciando a sua palavra. A palavra do Senhor. E dizendo que Jesus está voltando. Mas só até a última trombeta soar. Glória a Jesus. O grande mistério da criação. Veja lá. A Bíblia nos revela categoricamente que existe centenas e centenas e centenas e milhares de doutrinas que ainda Deus não revelou à sua igreja. As doutrinas bíblicas não são só essas as quais nós conhecemos. Não. Deus não é limitado não, meu filho. Não, limitado sou eu. E você. Nosso pai, não. Nosso pai não tem negócio de limite, não. Centenas e milhares, ninguém sabe quantas. Doutrinas ainda estão ocultas ao conhecimento da igreja. Você se lembra? Deuteronômio 29, 29? Foi o que Deus disse? Moisés falou para o povo? As coisas de Deus, as que são reveladas, são para nós e para nossos filhos. As coisas de Deus que foram reveladas são para nós e nossos filhos. E as não reveladas são para Deus. Por que não revelada? Porque ele não foi reveladas à igreja. Se não foi revelada à igreja, como é que a igreja é sabedora? Só quem sabe é Deus. Então, Deuteronômio 29, 29. Está dizendo que existe milhares e milhares de doutrinas ainda não reveladas à igreja. Estão com Deus.
Jeremias 33:3. Preste bem atenção, ouça bem. Clamas a mim e responder-te-ei, e vos anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que sabes, que não sabes. Que coisas grandes e firmes são essas? Doutrinas. Isso aqui, olha. Aleluia. Estão ocultas em Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 2 a 3, diz que são incontáveis as doutrinas, os ensinamentos, os mistérios de Deus que estão ocultos, escondidos em Jesus. Ele é a fonte das doutrinas bíblicas. Ele é a fonte. Tão escondidas, ninguém sabe. São milhares e milhares de doutrinas, mistérios ocultos ainda escondidos em Cristo, que não foi revelado à igreja. Então, isso que eu vou apresentar agora, essa doutrina, esse estudo, esse ensinamento, essa mensagem, faz parte desse mistério oculto em Deus, que ainda não foi revelado à igreja. O grande mistério da criação, essa mensagem que eu estou entregando e vou entregar agora, faz parte desse mistério oculto, das doutrinas ocultas, que ainda não nos foram reveladas. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, a Bíblia, a palavra do Senhor, não é simplesmente aqueles assuntos, aquela doutrina que eu conheço, você conhece, a igreja conhece. É não, meu filho. É não. Ninguém tem, é coisas profundas, é muita coisa ocultas. Nessas citações que eu citei, leia na sua Bíblia que você vai ver. E medite que você vai entender. Aleluia. É mistério, viu? No Salmo 8, versículo 3, presta atenção. Para entender uma mensagem, você tem que assisti-la do início ao fim. Só é 35 minutos nossa mensagem. Você não passa horas e horas de dia na televisão, assiste jornal e novelas, e não se cansa? Porque não pode passar 35 minutos diante do seu celular, ouvindo esta mensagem. Saúde. O grande mistério da criação de Deus. Salmo 8 e versículo 3 diz que a natureza, a natureza, o universo foi criado com os dedos de Deus. Em Gênesis, de 1 até todo o capítulo 1 de Gênesis, você vai encontrar Deus criando o mundo verbalmente, oralmente. Apareça o sol, apareça a lua, apareça isso, a terra cria animais, e tanta coisa, vegetais. Deus falando, criando verbalmente, você ouvindo ele falando, criando as coisas por meio de mensagens faladas oralmente por ele. Ouviu, né? É uma doutrina que todos nós sabemos. Deus criou o mundo com a palavra. Apareça o sol. Aí, não só consta em Gênesis, não. Em toda a Bíblia ela faz menção da criação de Deus por meio de suas palavras. Verbalmente, oralmente criou o mundo. Não é somente em Gênesis, não. Você vai encontrar
Viu? Também, além de Gênesis 1, capítulo 1 a 31, que fala da criação, Deus falando, criando tudo. Gênesis 1 a 31. Além dessa citação desse capítulo, você vai encontrar no Salmo 33, 6, o salmista pelo Espírito Santo dizendo que Deus criou o mundo com a sua palavra, falou e criou tudo. Presta atenção no assunto da mensagem. É mistério de Deus a criação. No Salmo 33, versículo 9, o mesmo salmista diz que Deus criou tudo com a palavra, falou e apareceu. Isso consta em toda a Bíblia, esse sistema da criação de Deus. Aleluia. Hebreu 11, 3, que uma palavra, Deus criou o mundo, do nada Deus criou com a palavra. Hebreus 11, 3. Está entendendo? Presta atenção à mensagem. Estamos aqui para entregar para você mensagem genuinamente bíblica, sem arrudeios, sem fantasia, palavras simples, mas é Bíblia. É o que a palavra de Deus diz. Eu entrego a você. Aleluia. O grande mistério da criação. Parte da Bíblia, ela apresenta Deus criando o mundo com a palavra, verbalmente, oralmente falando. Está repleta de versículos comprobatórios nesse assunto. Ora, depois você encontra a Bíblia dizendo que Deus criou o mundo com os dedos. Não foi com a palavra? Já mudou? Está vendo o mistério? Salmo 8, versículo 3. Diz que Deus criou o universo com os dedos, suas próprias mãos. Não foi mais a palavra? Aí você diz, pastor, então é contradição? Negativo. Não. Eu e você que não entendemos a Bíblia, que era muito além da nossa capacidade. Contradição não. Deus não é contraditório. Deus é santo, positivo. Mostrando a você o mistério da criação. Deus não é aquilo apenas o que nós pensamos e queremos. Às vezes pensamos que Deus é desse tamanho. Deus é assim, Deus é dessa maneira. Ninguém entende. É mistério. Deus é muito longo. Mente humana não entende. O grande mistério da criação. Aleluia. Criando o mundo com os dedos. Já pensou? Salmo 19:1. Agora eu vou ler. Escute aí a leitura do Salmo 19:1. Presta atenção. Aqui é a Bíblia, viu? Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O Salmo 8, versículo 3 diz que Deus criou o universo com os dedos.
Salmo 19:1, ele criou o universo com as suas mãos. Salmo 119:73, eu vou ler também. Salmo 119:73. Veja o mistério de Deus. Veja quem é o meu Deus e o teu Deus. Não é o nosso Deus, não é aquele que nós pensamos, não. Você não, desse tamanho não, negativo, pequenininho. Nosso Deus é Deus. Ouça, 119:73. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Dá-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos, tuas mãos. Aqui já encontramos Deus criando um homem e o mundo com as suas próprias mãos. Aleluia. Deus criando o mundo com as suas próprias mãos. Encontramos a Bíblia dizendo que Deus criou o mundo com a sua palavra oral, verbal, como nós aprendemos, e o mundo, a igreja entende e conhece que foi assim. Deus criou o mundo apenas com a palavra oral, verbal, falando. Encontramos a Bíblia dizendo que Deus criou o mundo com os dedos. Encontramos a Bíblia dizendo que Deus criou o mundo com as suas próprias mãos. Aleluia. A palavra oral, dedos e mãos. Estamos diante desse dilema. Aí eu pergunto a você, como Deus criou o universo? Foi com as mãos? Foi falando como eu estou aqui falando para você? E nós aprendemos assim? E cremos assim? E não estamos errados? Aleluia! Como foi que ele criou? Nós vamos entrar agora num assunto mais pesado. Mais pesado. Eu vou ler João 1:1 e Apocalipse 19:13. E vou ler para você ouvir. Você vê quem é nosso Deus. E como foi que ele criou o universo. O mistério da criação de Deus. Aleluia! Livro de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo, que é a palavra, era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João está dizendo aqui que o universo foi feito pela palavra, pela pessoa própria de Jesus. João está dizendo pelo Espírito Santo que Deus criou o mundo, o universo, através da pessoa de Jesus, do seu próprio Filho, que Ele é a palavra. Ele é a palavra de Deus. Apocalipse 19:13. Eis aí o mistério da criação. Apocalipse 19:13.
12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Aleluia. Agora surge a pergunta para você resolver esse dilema. Como foi que Deus criou o mundo? De qual maneira Deus criou o universo? A criação foi criada como? Me explique. Foi simplesmente como nós aprendemos, Deus falando e criando tudo falando, como consta em toda a Bíblia, como já apresentei. Ou foi por meio do seu próprio Filho, que ele é a palavra, é o verbo. Em João 1:3 diz que tudo quanto Deus criou no universo foi por meio do seu Filho Jesus Cristo, a palavra. Ele usou o próprio Filho para criar tudo quanto existe. Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 17. Paulo fala da mesma maneira. Diz claramente, categoricamente, que Deus se utilizou do seu próprio Filho para criar tudo quanto existe no universo. E o próprio Filho de Deus, que é o meu Salvador, o teu Salvador, é a palavra, é o verbo de Deus. É a palavra de Deus. Agora eu te pergunto, me diga agora como foi que Deus criou o universo. É para você resolver. Porque eu mesmo não sei. Eu estou apresentando a Bíblia, a verdadeira palavra de Deus, aonde não tem engano nem mentira. Para você ver, você entender que as coisas de Deus não são só aquelas como nós aprendemos, não. São muito mais do que o que nós aprendemos. As coisas de Deus são muito mais, vai muito mais além daquelas que nós aprendemos, ou como nós aprendemos. Nós aprendemos que foi por meio da palavra verbal, oral, que Deus criou tudo. Mas tem esse mistério. Jesus é a palavra. Ele se utilizou de Jesus, que é a palavra, para criar tudo quanto existe. Aí eu pergunto a você, como foi que ele criou? Aleluia. É mistério de Deus. Diga. Erro na Bíblia não tem. Quando ele diz que criou pela palavra, Deus usou a palavra para criar tudo. Então tem essas duas palavras. Tem a oral, que é a sua, como eu estou falando para você, a verbal, e tem a pessoal, a pessoa divina de Jesus, que é a palavra. Agora, como foi que ele criou o mundo? Desenrole. Me diga como foi. Eu não sei explicar. Aí você pergunta, mas pastor, e por que você apresenta um assunto tão polêmico dessa maneira, difícil, para você saber que o meu Deus e o teu Deus não é aquele Deus como nós pensamos que seja, pequeno, limitado. As coisas de Deus não são só aquelas como nós aprendemos. As coisas de Deus são muito mais, vão muito além. Mente humana não alcança. São profundas, as coisas de Deus são profundas. Como ele criou o mundo? Eu não sei.
Eu sei que ele criou. E sua palavra ali foi com a palavra. Agora, qual a palavra? Divina, pessoa, a pessoa de Jesus, ou verbal, oral? Me explique. Eu não sei explicar. Eu estou apresentando a Bíblia. Eu estou apresentando o que a Bíblia fala para mim e para você. Meu filho, as coisas de Deus não são como nós pensamos, não. Às vezes queremos trazer Deus à consta da nossa mão. Fica aqui, e Deus é assim. Deus é assim. Deus só trabalha assim. Ele só faz isso assim. Fuja disso. Fujamos disso. Deus é um ser sobrenatural, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, divino. Homem nenhum chega à conclusão quem é Deus, como Ele é, como Ele trabalha. Como foi que Deus criou o mundo? Falando, como nós aprendemos, ou por meio da palavra, pessoa divina, Jesus? Como foi? O grande mistério da criação. Ninguém sabe. Deus criou falando. Ainda que vocês sim assim, não está errado. Porque está de acordo com o que a palavra de Deus fala. Deus criou o mundo falando, tudo bem. A Bíblia fala isso. Agora é muito além daquilo que você está pensando. Muito mais além do que você pensa, crê e ensina. Aleluia. Porque existem dois modos. Existem dois modos. Foi Deus falando? Foi com as mãos? Ou foi através da pessoa de Jesus? Diga. 3 modos que a palavra de Deus mostra a criação do mundo. Deus falando, criando verbalmente, oralmente, criando com as suas próprias mãos e criando através da pessoa de Jesus a palavra. Como foi que ele criou? Uma coisa eu digo a você que está me ouvindo. Ele criou tudo quanto existe. Aleluia. Como ele criou, eu não sei. Isso é com ele. Eu sei que ele me criou, criou o universo, criou a igreja e etc. Estamos aguardando a vinda de Jesus para buscar o seu povo. Mas para finalizar, vamos tapar do arrebatamento da igreja. Não é tempo de nós se envolver com outras coisas. Viu? Vamos usar, se fundamentar e se agarrar sobre a vinda de Jesus. O fim chegou. Amém.